professora, nesse momento, que Maria passa à frente e cubra o Max com seu manto sagrado, para que ele possa trazer para nós um conteúdo, para que possamos aprender mais, sairmos aqui fortalecidos sobre a comunidade. Então passa à frente, mãezinha. Eu te consagro a vida do Max inteiramente, todas as obras, os sonhos que a senhora tem, que Deus tem para as missões, para a Escola Maria Peregrina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia. Pode sentar, gente. Quanto tempo eu tenho aqui, Carlinhos? Isso tudo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Lucas 15. Versículo 1 e os seguintes. O meu tema hoje aqui é vida em comunidade. Lucas capítulo 15, versículo 1 e seguintes. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma pequena... Vocês precisam me conhecer um pouquinho. Acho que ninguém aqui, só o Carlinhos que me conhece aqui. Eu sou o Max, como ele disse, e eu mergulhei na igreja, eu me converti, dizendo assim, claro que a gente tem uma conversão diária, mas eu fiz primeiro Eucaristia, fiz Crisma, mas eu não sabia quem era Jesus Cristo. Eu me converti com 17 anos de idade, hoje eu tenho 40. 17 anos, eu entrei com um pacote de maconha num grupo de oração, não sabendo o que era aquilo, e eu mexia com droga, traficava, com 17 anos. E ali eu fui batizado no Espírito Santo, fiz uma experiência profunda de Jesus Cristo, e a partir daquele dia, eu disse para Jesus que a minha meta era levar muita gente para o céu, muita gente para a igreja. Eu era músico na época, roqueiro, louco, e logo depois da minha conversão, eu fui atrás dos músicos da minha banda, e eles gostaram da ideia de caminhar em Jesus, se converter. Nós montamos uma banda, na época tinha um outro nome, porque a minha comunidade chama Missões Maria Peregrina, e é interessante que quando nós montamos a nossa banda, eu acho que vocês conhecem o Dunga da Canção Nova, e ele disse assim, olha, nós vamos gravar um CD juntos um dia. Enfim, e foi depois de 12 anos nós gravamos um CD juntos, só que nesses 12 anos Jesus me disse assim, ó, depois que você vai gravar um CD, vocês vão morrer depois disso. E depois dessa morte, eu vou frutificar uma outra vida para vocês. E realmente, nós gravamos CD em 2004. Talvez vocês aí não tinham nem nascido em 2004, alguns aqui. E gravamos na cidade de Rio Claro, foi um show ao vivo, uma coisa maravilhosa. E em 2005 nós fizemos a nossa turnê de lançamento do CD e morreu. Morreu essa etapa da nossa vida para começar uma outra, que foi a Escola Maria Peregrina, que foi fundada em 2003. Quem já ouviu falar da Escola Maria Peregrina aqui? Então, é uma escola católica, uma escola que nasceu de um grupo de jovens, nasceu de uma comunidade de jovens. Então, hoje é um tema que eu gosto muito de falar sobre comunidade, que é uma diferença muito grande. Aquilo que eu vou falar para vocês é aquilo que nós fundamos, que é uma comunidade de vida, Missões Maria Peregrina. Mas, em tudo dentro da igreja, nós precisamos ter a ideia e aceitar que existe comunidade.
Nós somos uma comunidade. Cristo, quando Ele prega, quando Ele salva, quando Ele faz experiência, Ele tem uma intenção de levar você para uma comunidade. Se a gente for observar, dentro do nosso corpo, da nossa existência, sempre a gente foi criado em dois, de uma forma dupla. Desde o óvulo que foi repartindo, as células do nosso corpo que sempre se divide em duas, as bactérias, os vírus. E você, se a gente for fazer um corte na estrutura do teu corpo, o teu corpo é dividido em dois. Você não é um, você é dois. Tem 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, o seu cérebro é dividido em 2, ou seja, é uma comunidade. Quando que começa uma comunidade? Uma comunidade, ela começa a partir de 2 ou mais reunidos. Aí onde Jesus Cristo fala assim, olha, para eu estar presente, é preciso que 2 ou mais estejam reunidos em meu nome. Então Cristo, ele veio para fundar uma comunidade, e o fundador é você, da sua comunidade. Você tem 2 pais, você tem não só um amigo. Não existe aquela pessoa que fala assim, eu tenho só um amigo. Mentira. E não existe também, por causa disso, aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou contar o segredo só para você. Acabou. Você contou só para ela, que ela não vai contar para ninguém. Passou 10 minutos, isso é comprovado matematicamente. A pessoa, ela consegue passar para outra pessoa, para 10 ao mesmo tempo, entendeu? Sobretudo agora com a era da informática, do WhatsApp e tudo mais. Eu recebi essa semana, para vocês terem uma ideia, um vídeo altamente sigiloso da igreja. Um vídeo altamente sigiloso. Chegou em mim. Antes de chegar em mim, já tinha passado por 6 pessoas. Eu não gosto de postar muito vídeo, mandar para as pessoas. Sei lá se é preguiça ou falta de hábito. Mas chegou para mim. Eu vi também, esses tempos atrás, numa palestra, olha que coisa, olha como que o mundo sobrevive em comunidade. Para você atingir as bilhões de pessoas no mundo inteiro, basta você ter 6 relacionamentos. Isso é um cálculo matemático. 6 relacionamentos, você consegue chegar numa amizade ou comunicar com alguém que você não conhece lá no Japão. Vamos dizer assim, um país muito longe do nosso. Entendeu? Então quer dizer, o mundo hoje, além de Cristo, além de Deus, vamos lá, o Pai nos fazer já em vida comunitária, o mundo hoje está dizendo para você, olha, sem vida comunitária ninguém vive, ninguém consegue tocar a vida no mundo de hoje. Então, olhando para você é repartido em 2, é ou não é? Se cortar você no meio, como eu disse, você é repartido em 2 em todos os sentidos. Qualquer ser humano não consegue ficar sozinho. Aquela velha história, ninguém é uma ilha. Você não precisa repetir, que você sabe muito bem. Aí uma vez eu estava fazendo uma pregação de comunidade falando isso, uma pessoa levantou a mão e falou assim para mim, aqueles enclausurados, aquelas pessoas que existe a clausura, o eremitério, aquelas pessoas que vivem no deserto, aquelas pessoas que vivem numa cela e vai conversar com alguém da comunidade dele. Claro, são pessoas chamadas a isso, é um religioso, uma religiosa, só às vezes, conforme a congregação, só no sábado de aleluia, uma vez no ano, durante meia hora. Depois ele volta para a cela. Essas pessoas vivem sozinhas, não vivem. Essas pessoas elas conseguiram experimentar a comunidade perfeita, que é a Trindade. Nós não conseguimos ainda experimentar a comunidade perfeita, a Trindade. Ou seja, essas pessoas que vivem na clausura, eles experimentaram sim Cristo como Ele é, pessoa, palpável. Nós ainda, por mais que a gente comungue Jesus Cristo na Eucaristia, muitas vezes a gente, pela nossa natureza espiritual, nós não conseguimos ainda mergulhar profundamente no Cristo para fazer uma comunidade, eu e Ele, e basta. Se você entender isso, que Cristo é uma pessoa completa, viva, se você conseguir entender isso, você já fez a maior comunidade. Você não precisa mais de ninguém. A verdade é essa. Assim são esses chamados espirituais, essas pessoas em clausura. Mas enquanto nós não estamos na clausura, eu preciso falar para vocês então de Lucas 15. É uma passagem interessante que Cristo ele vem contar sobre o mistério da comunidade. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Eu uso a tradução da CNBB, que na minha pobre visão é uma tradução muito boa. Versículo 2.
Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Versículo 3. Então ele contou-lhes a parábola. Versículo 4. Quem de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Nesse versículo 4 aqui, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: Cristo, ele era péssimo em matemática. Péssimo. Ao contar uma parábola dessa, qualquer pastor ali de ovelha ia entender que Jesus Cristo não entendia de matemática e muito menos de cuidar de ovelha. Porque o redil naquela época, ele conta 100 ovelhas, podia ter outra quantia, e ele diz assim, ó, repetindo o que o versículo 4 fala: uma ovelha foi embora. O que o pastor faria, pela técnica do pastor? Uma foi embora, deixa embora. Por quê? Porque existia o pastor justamente para cuidar do redil, para que os lobos não viessem e pegassem as ovelhas. Então, se o pastor sai do redil de 100, que agora é 99, para buscar a fugitiva, ele deixa as 99 em risco. Então, qual que era a matemática de todo economista, de todo pastor? Deixa uma embora, se perder uma, do que perder 99 ou mais. Cristo, ele faz a parábola, ele conta essa parábola de modo contrário. A vida em comunidade é o seguinte: o que eu estou fundando agora, essa nova proposta de ser de Deus, era que Cristo estava dizendo, era o seguinte: se uma for embora, nós precisamos resgatá-la. Porque uma tem o mesmo valor, o mesmo peso de 99. Então, para a comunidade de Cristo, há um mistério muito grande. Não há lógica. Não há lógica. Portanto, quando a gente olha para essa realidade, do que Cristo quer nesse redil, nós precisamos mergulhar bastante, porque muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem na comunidade. O maior problema hoje do cristianismo se chama vivência em comunidade. O maior problema. Tanto que todas essas igrejas cristãs que vocês estão vendo aí, que estão espalhadas de esquina em esquina, eu moro lá na região da Zona Norte. Na Avenida Ernesto Vetoraz tem assim, ó, um monte de igreja. A gente não vê aqui porque aqui tem um outro padrão, aqui tem mais indústria e tal. Mas você vai nesses lugares que tem uma população mais junta uma da outra, é um monte de igreja. Isso tudo tem um problema. Eles não entenderam o mistério do redil. Portanto, esse vídeo que eu recebi esses dias, que eu falei para você que é muito sigiloso, esse vídeo é o seguinte: ele fala da problemática em comunidade. Por quê? Porque sempre na comunidade vai ter de 99, a porcentagem é pelo menos um que sempre vai dar problema para o redil. Por que essa ovelha saiu do redil? O evangelho não fala o problema. Talvez é o seu problema. Nós somos chamados naturalmente a viver em comunidade, mas nós somos tentados a não viver em comunidade. Este é um grande problema. E Cristo mostra aqui no versículo 5, eu já vou falar do mistério aí do redil, no versículo 5 ele fala assim, ó, e quando a encontra alegre, a põe nos ombros. O que Cristo pôs nos ombros, além da ovelha? A cruz. Quando ele coloca aqui que ele põe a ovelha nos ombros, porque também era a atitude do pastor de pôr a ovelha nos ombros. Não sei se você sabe que para pegar uma ovelha, um porco, para você transportar ela sozinho, a maneira mais fácil é pôr nos ombros. Por quê? Porque tem como você amarrar com as duas mãos, pegar com as duas mãos, as duas patas traseiras e as duas patas dianteiras. Vocês estão entendendo? Que ela não debate. Então essa ovelha era uma ovelha rebelde. Por isso que ele pôs no ombro. Porque você consegue dominá-la. Ou seja, uma ovelha, além de rebelde, era uma ovelha que pesava para aquela comunidade. Como se fosse uma cruz. O primeiro ponto de uma comunidade é o seguinte. O primeiro mistério dessa comunidade do redil, revelando a cruz. Sempre tem um na comunidade. Isso é natural. Em toda comunidade tem aquele que faz o papel de cruz. É a cruz do dia a dia.
Eu lembro que na minha época, quando a gente montou o grupo de jovens na comunidade, era o seguinte, tinha o grupo de oração e veio todos esses maloqueiros para o grupo de oração. E no grupo de oração era o seguinte, para entrar no grupo de servos, você precisava estar 1 ano no grupo de oração, fazer todo um processo para depois entrar no grupo de servos. Aí era a denominação do nosso grupo na época, faz tempo, né? Isso foi em 1994, faz muito tempo. 94, 95. E aí é o seguinte, para você entrar no Ministério de Música, então, você precisava estar 2 anos no grupo, com vários retiros, aquele negócio todo. E tinha um cara lá que entrou, um guitarrista muito bom, ele nem batizado não era. Nós tínhamos uma banda que ele tocava Black Sabbath. Para quem não conhece Black Sabbath, que significa, era uma banda que tinha o nome Sábado Negro, que é uma banda que eles tinham uma igreja satânica, ou tem ainda, lá nos Estados Unidos. Então, todas as músicas eram culto a Satanás. Você imagina como que esse cara chegou. Ele chegou com um escorpião desse tamanho, não de verdade, um escorpião de metálico desse tamanho no peito. E a gente evangelizando, falando para ela, troca isso pela cruz. Ele falou, não, assim como a cruz é sagrada para você, esse escorpião é sagrado para mim. Olha como chegou, isso é um dos melhorzinhos, esse guitarrista. E foi sendo evangelizado. Quando ele foi para o grupo de servos, o pessoal não quis aceitar. Por quê? Porque além dele ter tirado todos esses adereços, já estava em processo de conversão, ele era um menino assim, mas aquele menino difícil demais. Tudo ele era contra. Tudo ele era... por exemplo, se a gente ia fazer uma convivência, uma confraternização junto, ele ficava no canto. Menino muito silencioso, menino que você não conseguia conversar com ele, nem bater papo. Então, assim, sabe aquela pessoa que você não consegue entrar no território? O que foi levantado na época? Olha, vamos pensar assim, que uma comunidade precisa de uma ovelha que a gente precisa carregar no ombro. Ele é a nossa cruz hoje. O que aconteceu? Esse menino entrou, começou a conviver com o pessoal do Ministério de Música, até que depois de 6 meses, esse menino começou a mudar totalmente o comportamento. Aí, aquela menina, que eu lembro que era uma menina, aquela menina que era chefe, que era coordenadora daquele grupo de servos, ela começou a dar trabalho. Por quê? Porque arrumou um namoradinho, entendeu, fora, e começou a já ter outros sentimentos, outras características, outras, vamos dizer assim, outras atividades ali emocionais dentro do grupo. Aí sim, a cruz passou a ser carregada, nós apontamos a cruz em outra pessoa, que foi ela no caso. Nós precisamos aprender, e portanto, para viver em comunidade, a primeira coisa que você tem que ter é ter ombro forte. E esse ombro significa coração. Porque às vezes você vai ser a tua cruz na qual você vai ter que carregar. Sobretudo, quando eu falo comunidade, é quando vocês têm um grupo, têm uma participação fiel, vocês têm um ministério de referência, um apostolado de referência. Por exemplo, aqui eu conversando aqui, eu entendi que vocês se reúnem no domingo e também qual outro dia? No sábado. Às vezes vocês têm um núcleo que vocês se reúnem para organizar. Por exemplo, vocês tiveram um núcleo para organizar este encontro, tal. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção também são nas meninas do grupo, nas mulheres. Por que mulheres? Porque a mulher é completamente diferente de nós homens. Completamente diferente. Esse final de ano eu fui boleiro, quando eu tinha a idade mais nova. Com 16 anos eu ia para um time profissional, tal, e eu gosto muito de futebol. Depois de um monte de tempo, eu vim jogar bola aqui no final do ano, e era o seguinte, a gente jogou bola com uns caras que foi ex-profissional aí, então tem muita discussão no campo. Acontece. É proibido falar palavrão, claro, no nosso futebol, mas tem discussão, aquele negócio. E as meninas assistindo, as mulheres assistindo. E a minha mulher falou assim para mim, é impressionante, vocês começam a discutir antes, durante e depois do futebol. Mas a hora que todo mundo foi para o chuveiro, tomou banho, fomos comer um churrasco, estava todo mundo um abraçado com o outro, conversando. Ela falou uma coisa que é verdadeira. Se fosse menina,
precisava de 1 mês ainda para a adrenalina baixar. É normal isso. Por isso, menina, você pode ver que os jogos femininos são mais jogos não de contato físico, entendeu? São mais jogos assim, peteca, não é verdade? Que mais? O que menina joga? Vôlei, mas também é um time lá e outro aqui. Você tem contato só com a bola. Se for igual futebol, um escorar no outro, aquele negócio, pelo amor de Deus. Aí um dia eu fiquei vendo um jogo eu tenho uma escola, como eu disse para vocês, das alunas da escola. Ela estava jogando vôlei de uma maneira assim, sabe como um idoso joga vôlei? Que você joga a bola para lá, o outro pega na mão e joga. Eu falei, gente, mas pera um pouquinho, por que vocês estão jogando assim? Vocês não são idosos ainda. Tio, é para não dar muita briga, porque vai que eu erro a manchete, a outra vai discutir comigo. Eu falei, meu Jesus amado. Enquanto isso, os meninos estão fazendo lá no pátio da escola, fazem todo dia time de futebol, jogam 2 contra 2, 3 contra 3, eles vão inventando. As meninas ficam aonde? Ficam na escada, às vezes assim, porque menina assim, atingiu 12 anos, ela gosta de escorar em alguma coisa para ficar deitada. Tio, nós estamos estou com uma preguiça. É diferente. E isso daí é o mistério do redil. Os homens precisam entender. E mais ainda das meninas. As meninas têm TPM, os homens não. Apesar que tem homem que tem TPM assim, natural. Mas as meninas, parece que isso é brincadeira. Olha, veja bem, eu fui advogado. E quando eu comecei a advogar, me jogaram no setor de direito de família. Era aquele lugar onde as pessoas iam para divorciar. E de 10 divórcios, eu não divorciei ninguém, graças a Deus. Por quê? Porque de 10 divórcios, pedidos de divórcio, que tinha por semana, 9 era problema de convivência no redil. O casamento é um redil, é uma comunidade. Eles não estavam sabendo lidar. O cara chegou em mim muito ignorante e falou assim, como que você quer, doutor? A minha mulher, nós estamos passando, a gente acorda depois de uma noite maravilhosa, namoramos a noite inteira, maravilhoso isso. Aí nós estamos tomando um café da manhã. A minha mulher trazendo fruta. Isso aconteceu, gente. Foi claro ali para mim. Colocando as frutas assim na mesa, a gente sorrindo. Sabe aquela manhã gostosa? De repente eu falei, pega a manteiga na geladeira. Ela foi toda rindo. A hora que ela pegou a manteiga, ela fechou a geladeira. Eu falei, por que você está pedindo a manteiga para mim, que você não vem pegar? A partir daquele dia começou uma revolução de ódio na casa deles. Mas depois eu falei, vai para o psicólogo, conversa com o seu ginecologista. A ginecologista pontuou ela, falou, a sua TPM é o seguinte, ela aparece como um raio, bum! Coitada, no dia que ela foi abrir a geladeira, pegar a manteiga, de repente veio aquela, não é verdade? Talvez tem menina aqui, mas eu nunca tive, mas eu tenho mulher. Eu tenho mulher, convivi com meninas, com meninas na comunidade de vida. Eu morei com 8 mulheres durante 1 ano. Então, quando uma acabava uma TPM, a outra começava. E era assim, às vezes tinha algumas que eram fulminantes, chegava aquele calor, assim, aquele ódio, aquela vontade de chorar. E de repente é o seguinte, outro problema. Se você está ali no grupo, ali preparando um retiro, porque tudo é tensão quando se prepara um retiro. E de repente você fala uma coisa normal, você homem, um corte normal. Não, essa ideia que você está dando, viu que essa ideia que está dando, você não achou. Aí ele faz assim, pega o óculos e ela faz assim, eu sabia. E começa a chorar, e vira uma situação horrível. Por quê? Porque naquele momento ela, além de cólica menstrual, juntou também a TPM. São situações emocionais que toda a comunidade vive, e eu vou dizer mais olha, presta atenção, e é preciso que viva. Na sequência aqui desse Lucas 15, preste atenção. Cristo estava explicando para os fariseus o seguinte, que aquele pecador que foi embora, ele é muito importante para o céu. Depois Cristo vai falar o seguinte, que as prostitutas vão
preceder a gente no céu, ou seja, vão entrar primeiro. Ou seja, aquelas pessoas que dão muito trabalho, elas são importantes para o céu, como é importante também, tem que ser importante para a nossa vida comunitária. Sobretudo quando, por exemplo, na comunidade, esses são os mistérios da comunidade. A gente lida com pessoas, sobretudo jovens, muito carentes, rejeitados. Sabe aquelas pessoas rejeitadas que tem pessoa que vira chiclete da gente, ou a gente é um chiclete da pessoa. Sabe aquela pessoa que não consegue ir no lugar ou ir para sentar num banco sem o fulano de tal ou a fulana de tal na minha direita ou na minha esquerda. Ah, fulana vai, vou, então eu vou também. Aí chega num retiro, que não é o caso aqui, que eu também não sei, um retiro que fala assim, olha, como já aconteceu, o fulano vai sentar lá na frente e você vai sentar aqui, ó. Mas dá um arrepio horrível na gente. Que, na verdade, o nosso cérebro, ele já acostumou de fazer as coisas cotidianas. Ou seja, se eu sento aqui, eu tenho que sentar ali. Se eu sento perto dessa pessoa, eu só fico seguro com ela. E isso passa para a vida em comunidade também. Ou seja, a vida em comunidade tem esses mistérios. É o mistério da cruz, do ombro, que eu falei para vocês. E depois, a partir do versículo 6, ele vai falar também de uma mulher que perdeu uma moeda, que é o mistério da moeda. Ele perdeu uma moeda e depois ela faz a vizinhança inteira achar essa moeda, uma moeda com baixo valor. E de repente, a hora que ela acha essa moeda, ela chama a vizinhança inteira, faz uma baita festa, porque achou aquela moeda. Está vendo como que Cristo também ele não é um bom economista? Pô, achou uma moeda de 1 centavo. Depois vai fazer uma festa que é mais cara que aquele centavo que achou, para comemorar aquilo que achou, a moeda que achou. Assim, é o que Cristo está dizendo para nós aqui, para a vida comunitária. Cada um de nós é um grande tesouro. Cada gesto, cada palavra, cada situação horrível que a gente vive, você tem que valorizar essas situações, essas cruzes, esses problemas, essas fugas, como essa moeda fugiu, essa ovelha fugiu. Tem muita gente na comunidade, e a comunidade é repleta por isso, pessoas que fogem às vezes. Presta atenção aqui, ó, que foge. Você vai dar uma ideia, sempre na comunidade tem aquela pessoa que pensa lá na lua. Eu tinha na minha comunidade, tem até hoje, gente que pensa na lua. Você vai fazer um projeto, a pessoa está pensando, tá com uma ideia assim, extremamente absurda. O que a gente faz com essas pessoas que pensa absurdamente, entendeu? Parece que vive no mundo da fantasia, não fala coisa com coisa. Às vezes você explica o evangelho, as pessoas vão lá, entendeu? Entendi. Passa 1, 2 dias, faz completamente diferente daquilo que você anunciou. Eu lembro que lá na minha escola, lá tem um grupo de oração dentro da escola, e tem aquele símbolo assim, você já viu aquele símbolo daquela mão voltada para baixo? Que tem muitos jovens usando esse símbolo assim, ó. É um símbolo meio hindu, tal. Esse símbolo tem um estudo muito profundo. Não é um símbolo cristão. Não é um símbolo cristão. Aí os alunos falam assim, ó, porque eu dou aula de história lá de vez em quando. Os alunos falam assim, professor, explica para nós esse símbolo. Nós estávamos na catequese, no grupo de oração nosso. Aí eu fui lá, fiz um estudo do símbolo, preparei uma baita aula desse símbolo, pus em slide, entendeu? Estudei um pouco sobre o hinduísmo que vem de lá, o que esse símbolo gera, o que não gera, o que a igreja fala desse. Foi uma pregação, assim, uma aula, na verdade, de 40 minutos. Os alunos acharam assim, máximo. Falei na Bíblia, a questão da simbologia bíblica. Ou seja, qual que foi o final dessa explicação? Um cristão não é muito bom portar esse símbolo, porque esse símbolo é de uma outra religião. É bonito, é isso, aqui. Aí eu fui explicar os símbolos cristãos que existem além da cruz. Existem outros símbolos além da cruz. A cruz é o maior, é o mais significativo. Tá bom. Pois depois de 3 dias, as 3 jovens lá que usam, compraram o maior ainda, puseram no peito. Aí o que eu pensei? Falei assim, ó, tá querendo o quê? Me
dá uma espetada. Ou seja, está querendo viver o contraditório. É a comunidade. A comunidade é feita de pessoas assim. O que eu tive que fazer? O que Cristo faria? Põe no ombro, dá vontade de pôr no colo e dá uns tapa, né? Mas põe no ombro e fala assim: olha, eu te aceito assim, tá assim mesmo. Não tem problema. Que bom, continua vindo no grupo, você continua sendo cristã. É a mesma coisa do professor que explica, o aluno vai lá e tira 0, 2, 3. Quer dizer, ou quando quando já aconteceu comigo, você explica, todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. Aí no final da aula, gente, olha, todo mundo cansado, tem alguma pergunta? A pessoa lá do fundo, professor, eu quero perguntar o seguinte, isso, ou seja, quer perguntar tudo aquilo da aula, entendeu? Que ela não entendeu completamente nada, tinha que começar a aula de novo pela pergunta dela. Mas existe pessoas assim, na lua. Essa ovelha que saiu é da lua. Ela pensa na lua, mas o lugar dela é aonde? Na terra, entre nós, entre você. Aí o que acontece? Nós, aqueles que dirigem, aquelas pessoas do grupo, elas precisam estar altamente preparadas para isso. Uma segunda, além do mistério na comunidade, uma segunda coisa que a comunidade tem que ter é critério de comunidade. Que comunidade que é a sua? É uma comunidade que visa o carisma agostiniano. É uma comunidade da Igreja Católica, lá da Paróquia Santa Rita. Ela tem um lugar, e esse lugar, existe critérios para esse lugar. Por exemplo, na minha comunidade de vida lá, os missionários, eles têm um critério de oração. Existem formas, até para entrar na Santa Missa. Eu vejo na Santa Missa gente de bermuda, as pessoas vestem o que quer na missa. Lá na minha comunidade de vida, existe uma regra, existe um critério. Você não pode entrar de bermuda na missa, apesar que isso não é critério só das missões Maria Peregrina, é critério da igreja. Entendeu? Então, existe critérios. Qual que é o critério da sua comunidade? Por exemplo, na sua casa, você tem critério. Por exemplo, na minha casa, onde eu vim, meu pai é japonês. Eu não pareço japonês, mas meu pai é japonês. E meu pai é um japonês assim, extremamente sistemático. Todo japonês já é sistemático, a maioria. Então, eu tinha um critério assim, aquela cadeira, existia a cadeira do papai na sala, ninguém sentava, era do meu pai. Na mesa de comida, existia uma cadeira do meu pai, ninguém sentava naquela cadeira. E esses critérios são importantes. A casa que não tem critério, não há comunidade na casa. Pode haver um bando. Bando é diferente de comunidade. Até o bando às vezes precisa de critério. Quando construí a escola, alguns presos do IPA, do Instituto Penal Agrícola, ajudou a construir a nossa escola. E eu conversei muito com esses presos. Eu já tive também na bandidagem, e conversando com esses presos, o quanto tem critério para você traficar. Você quer conhecer uma comunidade quase perfeita? É a comunidade do tráfico. Existem critérios. Eu conheço um pessoal, até porque tem umas famílias na nossa escola, que saíram do PCC. E o critério lá era o seguinte: você pode até sair do PCC, mas o critério único, você precisa converter ou para a igreja católica ou para alguma igreja evangélica. Eu converti para o espiritismo. O PCC não aceita. Você tem que continuar no PCC. Só aceita se você converte, mas converte mesmo. Se vier para a igreja católica, você tem que ir em missa. Isso é o que o pessoal lá me disse. Você tem que ir em missa e tem que participar de alguma comunidade dentro da igreja, porque só aquele que vai em missa, ele pode estar enganando. E assim também é na igreja evangélica. Você precisa ter uma participação 2 ou 3 vezes a mais na semana. Critérios. Critérios para entrar, critérios para permanecer, critérios para sair. Olha para a tua casa. Se a tua casa não tem critérios de vida comunitária, você não sabe o que é viver em vida comunitária. Vai dar trabalho dentro da igreja. Minha casa é o seguinte, eu tomo banho a hora que eu quiser, eu como a hora que eu quiser, lá não tem nem organização e disciplina para a gente jantar e almoçar juntos. Eu levo minha casa é o seguinte,
Eu estou namorando, eu posso levar minha namorada para dormir comigo, eu posso dormir na casa da minha namorada. Não existe critério. É uma república a tua casa. Na igreja há uma diferença muito grande entre república e comunidade. Isso que Cristo demonstrou para nós no capítulo 5 é comunidade. República é um bando de gente que você faz o que você quer. Você não tem que engolir o outro e pôr o outro no ombro. Se o outro deu problema, tira ele fora. Olha uma coisa que eu vou dizer. Um grande critério da comunidade, um grande critério de bando, de república. Se deu problema, cai fora. Você não espera para consertar a pessoa. Hoje, eu gosto de falar isso demais. Hoje nós estamos numa sociedade que ensina a gente a ser república e não comunidade. A começar pelas coisas que a gente utiliza dentro de casa. Por exemplo, máquina de lavar roupa. Como chama? Forno de micro-ondas. Fogão. Seu celular. Teu computador. Isso tudo hoje, ele é feito para durar no máximo 3 anos. Esse baita celular que você está com todo cuidado, que tem um monte de coisa, entendeu? Outra coisa, todo celular você vai conseguir saber e mexer só 10%. 90% do celular nós não vamos conseguir atingir, porque tem muita coisa no celular hoje. Vocês entenderam? A não ser quem que é hacker mesmo, quem que é especialista nisso. Mas nós, pobres mortais, por mais que você tira... Ontem mesmo eu estava no meu iPad, meu sobrinho de 5 anos dormiu em casa, e de repente, 00:30 ele vai lá, me acorda, tio Max, vem cá ver o que eu descobri. Eu estava babando já de sono. Ele tirou uma foto, ele conseguiu pôr o olho dele para cima, aquele negócio todo. Eu falei, mas como que você conseguiu? Eu só consigo mandar e-mail praticamente nesse iPad aí e receber. Agora que eu estou colocando os livros ali, que eu só gosto de livro assim, de folha, de papel. Mas a minha mulher falou, você precisa entrar na era, entendeu? Moderna. Você pode pôr 1 milhão de livros aí. Agora que eu estou começando, meu sobrinho já sabia mexer em tudo quanto é tipo de foto. Mas esse iPad, ele foi feito para durar 3 anos. 3 anos. Se passou 4, ótimo. Já compensou o custo. Por que hoje, antigamente, a sua mãe, muito antigamente, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha um fogão chamado Daco, esse fogão, que existe até hoje. Ela não utiliza mais, mas existe até hoje. Há 40 anos. Hoje um fogão, jamais. Um fogão é feito para durar 40 anos. Até porque eles precisam vender e vender. Você sabe que uma indústria de eletrodoméstico, ela precisa vender para você, para a mesma pessoa, 3 vezes pelo menos na vida da pessoa. Porque senão ela vai falir. Por isso que eles fazem algo para acabar. E a questão é o seguinte, máquina de lavar roupa, deu defeito hoje, você vai lá, chama um técnico, conserta por R$200. A minha tá assim, eu estou aqui agora, mas tem um cara consertando a minha máquina de lavar roupa, que eu ganhei ela em 2013, quando eu casei, quer dizer, não faz um pouquinho mais de 2 anos já deu defeito. E ele já falou, olha, esse defeito eu vou consertar por R$200, mas daqui a 1 ano ele vai dar esse outro defeito. Se der, pode trocar. Hoje, todos os nossos eletrônicos e a paleta de eletrodoméstico, ele foi feito para trocar em 3 anos. Isso, veja bem, isso entra na nossa mente. Isso, de uma forma ou de outra, entra no nosso convívio. Nós estamos, então, na sociedade da troca. Deu defeito? Conserta não. Troca. Aquele celular seu, que celular de jovem é o seguinte, a primeira coisa que ele quebra, o visor. Aí você troca uma vez. Na terceira troca, o cara vai falar, troca o celular. Aí o que você faz? O Facebook já dá uma ótima arma para você trocar. Você joga no Facebook ele e fala, estou vendendo por R$100, que é a primeira prestação que você vai comprar o outro. Muita gente está fazendo isso. Então nós estamos nessa onda da troca. E isso muitas vezes passou para os nossos relacionamentos. O menino deu problema, você perdoa. Calma, não troca assim ainda não. Você perdoa. Depois de 1 mês ele deu o mesmo problema no grupo, você perdoa de novo. Pois o terceiro perdão você chega, olha, pelo amor de Deus, 3 vezes perdoando o mesmo problema. Aí chega alguém e fala, você tem que perdoar 70 vezes, ou seja, infinitamente. Mas para nossa emoção de hoje, o que a gente faz? Troca. Deu problema? Troca. Ah, aquele padre deu problema,
O que faz? Troca. Aquele irmão do Ministério de Música chega atrasado, o que a gente faz? Troca. Agora, o músico a gente não troca porque não tem músico bom à torta direito. Porque se tivesse, trocava. E veja bem, e por causa disso, escuta aqui, ó. Escuta aqui. Por causa disso, o divórcio é o processo no fórum, sobretudo fórum civil, que mais tem volume. Você sabe que Rio Preto é a segunda cidade no Brasil que mais faz divórcio. Vocês sabiam disso? Deu problema no casamento, troca. Aí que muitos, infelizmente, que muitos na igreja fazem? Ó, você está divorciado, então o que você vai fazer? Você pode comungar, eu vou te dar uma bênção, você comunga. Calma, irmão, nós não estamos na sociedade da troca. O ser humano não se troca, o ser humano se espera consertar. E é assim que esse é o grande mistério da comunidade. Você tem que aprender a pôr as pessoas no ombro. Aprender a mergulhar, a mergulhar nesse 70 vezes 7, porque na verdade o terceiro perdão do mesmo, é claro que a pessoa ela precisa cair em si, sobretudo na confissão. O padre não pode perdoar o mesmo pecado toda semana, precisa pôr critério para mudar, mas eu preciso acompanhar as pessoas nessa mudança. Tinha uma menina na comunidade, na minha comunidade de vida, no grupo de oração, que ela namorou todos do grupo, todos. Tinha 17 homens, namorou todos, em 17 meses. Eu falei para ela, você é altamente precisa, deu 30 dias, você larga e já começa o outro no dia. E isso criou o quê? Criou um problema na comunidade de jovens. Por quê? Porque o cara namorava ela aqui, depois o outro era namorado dela, ele não ficava bem com o outro, era normal. Que já não estava bem com o terceiro lá atrás dele, que já tinha namorado. Era normal. O que nós fizemos? Nós precisamos pegar quem para tratar? Dessa menina. Essa menina, nós pegamos elas, vamos fazer uma direção espiritual profunda com você. Uma cura interior longa. Uma coisa que a gente também erra na vida na comunidade. Como eu disse para vocês, eu vou acompanhar, eu vou esperar ela melhorar. Mas às vezes ela vai melhorar depois de 5 anos, 10 anos. E aí? O que a gente faz? É preciso que na comunidade tenhamos pessoas, sobretudo adultos, padres, experientes, que venham acolher esse tipo de jovens para tratar. É como se fosse terapia. Eu falo assim, olha, presta atenção aqui, a gente vai em retiros, e depois do retiro, no domingo você está assim em êxtase, porque você fez uma experiência de Deus maravilhosa, você começa a cantar, que música, você está cantando uma música bonita, e a hora que eu entrei, vocês começaram, na época era, dá um sol maior para mim, quando a gente fez uns encontros, tinha muitos jovens, tinha acabado de lançar aquela música assim, agora eu estou ouvindo, Deus vê o coração. Todo mundo cantava essa música assim, no final de retiro, as pessoas pensavam, eu acho que Deus é o seguinte, na final a última música do encontro, Deus chega até a fazer assim de medo, porque as pessoas abrem tanta boca para cantar, que vai pensando que vai engolir Deus. Mas por quê? Porque está cheio de Deus mesmo esses jovens, e faz aquela experiência profunda. Na segunda-feira, continua cantando a mesma música, na terça então você está apaixonada por Jesus, passa um mês, passa exatamente um mês, nós vamos fazendo assim, caiu. Ou às vezes antes, é ou não é? A gente vai dando aquela queda, é natural. Aí precisa entrar os fisioterapeutas da alma. Eu vou repetir, fisioterapia da alma. São aquelas pessoas que vão aproximar desses jovens, que têm quedas, ao mesmo tempo ele está querendo ser um Santo Agostinho, mas depois de uma semana ele está pior que o capeta. Ele é assim, ele é bipolar espiritualmente, porque é bipolar emocionalmente, na comunidade. Nós precisamos daquelas pessoas que fazem fisioterapia da alma. Como que é isso? Num retiro você encontra a cura de Jesus, mas depois de toda a cura precisa da fisioterapia.
Assim é na medicina. Quebrou uma perna, você operou, ótimo, o médico vai te dar alta. Mas depois, no outro dia, a recuperação é pior do que a operação. Você precisa ficar anos nessa fisioterapia. É a cura interior, a direção espiritual, o cuidado, o manejo. Às vezes teve pessoas lá na comunidade que eu falei assim: olha, você espera 2 anos para paquerar, 1 ano, você precisa entrar na fisioterapia. Eu fui assim. Depois que eu vim do mundão, eu fiquei 1 ano completo, sem paquerar, sem namorar. Eu quase morri. Me deu depressão, mas era necessário para a minha cura. Isso tudo, irmão, presta atenção, são os mistérios da comunidade. Aprenda, na comunidade não se troca, se espera a consertar. Fala para o seu irmão do lado: na comunidade de Jesus não se troca, se espera consertar. Aí você bate no peito e fala assim pro seu irmão: espera o meu conserto, irmão. Aí você vai prometer, porque eu vou achar o meu conserto. Fala pro irmão: eu vou achar o meu conserto, que está em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de... Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Deixa eu dizer uma aqui. Vocês, a maioria aqui já passou do ensino médio, já está no ensino médio. Não? Tá. É o seguinte, a escola, isso daqui é só um recado, tá? A Escola Maria Peregrina vai entrar esse ano no ensino médio. É 1º ano do ensino médio. Presta atenção. Talvez você conheça alguma pessoa. Nós não fizemos propaganda do nosso ensino médio, porque são 12 alunos só para o 1º ano. Lá a gente trabalha com 12 alunos por série. Só que lá tem um problema. Lá o aluno estuda de manhã, à tarde e à noite. E sábado o dia inteiro. Eu só estou dizendo isso porque alguns alunos que foram fazer teste para o ensino médio não passaram. Porque não sei se vocês conhecem, a Escola Maria Peregrina é uma escola que tem uma pedagogia inovadora. Inclusive, essa semana nós recebemos um certificado do MEC como uma das escolas mais inovadoras do país. Uma escola católica, uma escola que nasceu de um grupo de jovens. Tá? Isso não é mérito meu, e nem da nossa equipe, é de Cristo. Então, essa semana que vai entrar de segunda-feira agora até sexta, nós estamos abrindo algumas inscrições misteriosas e de segredo para o ensino médio. Se você tiver alguém que queira cursar o ensino médio conosco 1º ano, você pode indicar. Só que lá é o seguinte: as avaliações não são uma avaliação pesada. O pai e a mãe precisam querer entrar na escola, porque tem todo um critério para pai e mãe. As avaliações são de entrevista, são escritas, portanto teve vários que fizeram e não passaram nenhum até hoje. Eu tenho 8 já inscritos. Se não atingir 12, nós vamos trabalhar só com 8, ok? Porque a gente aponta para os melhores vestibulares do país, e esse ano o pessoal do ensino médio vai fazer uma experiência nos Estados Unidos, no ensino médio dos Estados Unidos. Então por isso que a gente precisa fazer critérios, são critérios baseados também nas escolas norte-americanas, entendeu? Então tá aí o convite e o recado para vocês. Tem. Só presta atenção, por favor, mais um recado. Há um outro recado, o Carlinhos me lembrou. Segunda-feira nós começamos um curso sobre Lutero e o mundo depois dele. É um curso livre de teologia, que qualquer um pode participar, que vai acontecer de segunda a quinta-feira na Escola Maria Peregrina, 8 horas da noite. Se você quiser fazer inscrição, pode fazer inscrição na hora, apesar que tem vagas limitadas lá. Ok? Tem salas grandes, salas menores, se tiver um número maior vai para salas maiores. Ok? Sobre Lutero. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Max. Deus abençoe a comunidade. Tá? E estamos juntos.